Salve pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan e nessa videoaula aqui vamos fazer então mais uma parte aí do caderno do aluno, quarto bimestre, primeira série do ensino médio. O tema dessa aula aqui é razões trigonométricas em triângulos não retângulos. Vamos ler esse testículo aqui. Para prosseguir nesse estudo, devemos observar o valor de seno e cosseno de um ângulo com medida entre 90 e 180. Então nós temos o exemplo aqui, cosseno de alfa é igual a menos cosseno de 180 menos alfa. Exemplo, cosseno de 120, ele vai ser igual a menos cosseno de 60, que é igual a meio, ou seja, 180 menos 120. Mesma coisa que o seno de alfa é igual a seno de 180 menos alfa. Por exemplo, seno de 150, mesma coisa que seno de 180 menos 150, que é seno de 30. Esse valor é meio. Vamos analisar o seguinte problema. Então nós temos aqui a atividade 15, portal da matemática, OBMAP. Um míssil viajando em trajetória praticamente retilínea foi detectado por um radar situado no ponto A, em dois pontos distintos. O primeiro no ponto B, tal que AB igual a 6 km, e o segundo no ponto C, tal que AC igual a 10 km. Sabendo que BAC igual a 120 graus, calcule a distância percorrida pelo míssil do ponto B até o ponto C. Então veja. Item A. Podemos usar o teorema de Pitágoras para resolver este problema? Lógico que não. Então, no item A, vamos responder que não. E por que não? Porque o triângulo BAC não é retângulo. Por isso, não podemos aplicar Pitágoras. Teorema de Pitágoras só podemos aplicar em triângulos retângulos. Então, nesse triângulo aqui, não podemos aplicar Pitágoras. Isso é muitíssimo importante. Bom, letra B. Você conhece alguma ferramenta matemática que poderia ser aplicada para resolver este problema? Bom, ferramenta matemática, nós, nesse momento do curso, não sabemos ainda. Vamos aprender no próximo exercício, tá? Então, por enquanto, ainda não. Agora sim, nós vamos conseguir aí resolver esse tipo de problema, com a lei dos cossenos, tá certo? Então, razões trigonométricas nos triângulos retângulos só serve para triângulo retângulo. Agora nós temos aqui a lei dos cossenos para triângulos não retângulos. Então, a lei dos cossenos pode ser aplicada em triângulos não retângulos. Este teorema demonstra que em qualquer triângulo, o quadrado de um dos lados é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados menos o dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo entre eles. Complicou tudo, né? Mas não, cara, calma. Isto é, vamos ver no desenho aqui, Nós temos um ângulo alfa entre os lados B e C, correto? Então, o lado que está oposto ao ângulo, né? Então, o quadrado do lado oposto ao ângulo, vai ser igual à soma dos quadrados dos lados adjacentes menos o dobro do produto pelo cosseno do ângulo. Então, tá aqui 3 exemplos para vocês. Então, aqui nós temos o B oposto ao ângulo. Então, B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes A vezes C vezes o cosseno do ângulo, tá? Muito simples, mas só aprende fazendo e vamos fazer exercício então. Pois bem, olha aí a atividade 16, retomando o problema inicial e aplicando a lei dos cossenos, que nós já vimos, né? Então, repete aí para mim, qual a lei dos cossenos? O quadrado de um lado, né, oposto ao ângulo, é igual ao quadrado dos outros dois lados adjacente a esse ângulo, né, a soma desses quadrados, menos o dobro do produto desses dois lados, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, vamos lá. Nós queremos saber o BC. Vamos chamar esse lado aqui, essa medida, de A. Ok? E aplicando aí o teorema, a lei dos cossenos, nós temos A ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado mais 6 ao quadrado, ou seja, a soma dos lados adjacentes ao ângulo, tá, ao quadrado deles, menos o dobro do produto de um lado vezes o outro pelo cosseno do ângulo formado entre eles, ou seja, cosseno de 120 graus. Tá aí. Agora basta a gente fazer essas contas aí, Então, A ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado, que é 100, mais 6 ao quadrado, que é 36, menos 2 vezes 10 vezes 6, vai dar 60 vezes 2, 120,
vezes o cosseno de 120. Atenção agora que cosseno de 120 graus, nós acabamos de verificar ali na explicação que esse valor aqui é a mesma coisa que, né? Então, vou colocar aqui, ó, cosseno de 120 graus é igual ao menos cosseno de 180 graus menos 120 graus. Ou seja, isso aí é igual a menos cosseno de 60 graus. Tá? E sabemos que o cosseno de 60 graus é igual a meio, portanto, isso aí é igual a meio negativo. Voltando para o problema, substituindo então, nós teremos que o a ao quadrado vai ser igual a 136, né? Somando ali, ó, 100 mais 36, menos 120, que multiplica o quê? Cosseno de 120, que acabamos de ver que é menos meio, ou menos 0,5, tá? Que é a mesma coisa que menos meio, né? 0,5. Então, nós teremos aqui que o a ao quadrado vai ser igual a 136, menos com menos vai dar mais, então é mais 120 vezes meio, vai dar 60. E aí, finalmente, nós temos que a ao quadrado vai ser igual a 196. E existe raiz quadrada de 196? Existe, não é? E quanto que é? Vamos ver aqui na calculadora, que eu não sou otário. Raiz de 196 é igual a 14. Portanto, essa medida ali, ó, BC, portanto não, peraí. Vamos fazer aqui, ó. Então, A vai ser igual a raiz de 196, então A é igual a 14. E lembra o que é o A? 14 quilômetros, né? Então, o A é a medida ali, ó, BC. Portanto, resposta agora, ó, BC é igual a 14 quilômetros. Então, essa foi a aplicação da lei dos cossenos. Vamos ver mais uma atividade aqui. Atividade 17. 3 cidades A, B e C estão representadas em um mapa em escala 1:10.000, conforme a figura abaixo. Qual a distância aproximada em quilômetros entre as cidades A e C? Então, nós temos aqui a cidade A e C, está aqui. Vamos chamar essa medida aqui de X ou de D, tanto faz. Vou chamar de D, tá? A distância entre A e C. Então, aplicando ali a lei dos cossenos, nós temos que o lado oposto ao ângulo ao quadrado, ou seja, a distância ao quadrado, vai ser igual a 12 ao quadrado mais 20 ao quadrado, menos 2 vezes o produto, né? 12 vezes 20, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, que é 30 graus. Resolvendo ali o que dá para resolver, ó, 12 ao quadrado, 144, mais 20 ao quadrado dá 400. Menos 2 vezes 12, vamos ver aqui, ó, deixa eu ver, 20 vezes 12, 2 vezes 12 dá 24, 24, 240, 240 vezes 2 dá 480. Cosseno de 30 graus é a mesma coisa que quanto, hein? Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Aliás, raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 sobre 2, vamos ter que aproximar isso daí. Raiz de 3 sobre 2. Tem que aproximar. Raiz de 3 é mais ou menos 1,7. Dividido por 2 dá 8,5 mais ou menos. Dá 0,85. Vamos fazer uma calculadora aqui. Então, cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2, ou seja, 0,87 aproximadamente, tá? Então aqui é 0,87. Provavelmente no exercício original teria esse dado aí, você não precisa saber de cor, não. Ou sim, né? Depende. Bom, distância ao quadrado vai ser 144 mais 400, dá 544, menos 480 vezes... Então, aqui deu 415. 415, o quê? 0,7. Então, a distância ao quadrado é igual a menos 544. Deu 128,3. Tá? Aqui está em centímetros, hein? Então, a distância vai ser a raiz quadrada desse número aqui,
que vai ser igual a 11,3 aproximadamente. Então aqui aproximadamente 11,32, vai colocar duas casas aqui. Isso aqui em centímetros. Ele quer saber em quilômetros, tá? Lembrando que aqui nós temos a escala 1 para 10.000, significa o quê? Se aqui nós temos 12 centímetros, na vida real nós teremos 12 vezes 10.000, tá? Então aqui na escala original, na escala, né, na real, né, aqui fora do desenho, essa medida 12 centímetros representa a medida 12 vezes 10.000 centímetros, tá? Então nós temos que multiplicar aqui por 10.000 centímetros para saber a escala real, tá? Então, na realidade, a distância em quilômetros será de 11,32 vezes 10.000 centímetros. Isso aqui vai dar uma distância de, vou chamar aqui de distância maiúscula, que é a distância original, tá? Em quilômetros. Então aí vai dar vezes 10.000, vezes 10, 1, 2, 3, 113.273, tá? Lembrando que é para transformar em quilômetros. Então, quantos quilômetros tem? Quantos centímetros tem 1 quilômetro? Então, nós sabemos que 1 quilômetro são 1.000 metros. 1 quilômetro, 1.000 metros. E cada metro, 100 centímetros. Então, é 100 vezes 1.000. 100 vezes 1.000. Então, nós vamos dividir por 100 vezes... Deu 1 quilômetro. Então, a distância aí, ó, 1 quilômetro e 1,13 quilômetros, aproximadamente. 1,13 quilômetros, aproximadamente, tá? Então, essa medida ali em centímetro representa aí aproximadamente 1,13. Mais uma atividade aqui, ó, atividade 18, Juiz de Fora, reformulado. Dois lados de um triângulo medem 8 e 10 e formam um ângulo de 60 graus. Qual a medida do terceiro lado? Bom, muito simples, né? Agora que a gente já sabe a lei dos cossenos, ficou tudo mais fácil. Então, nós vamos aqui desenhar o nosso triângulo. 60 graus é o ângulo formado entre eles, esses dois lados. Pois bem, então nós temos aqui as medidas, não é? 8 e 10 metros, tá? E o ângulo formado entre eles é o ângulo de 60 graus. Queremos saber o terceiro lado, que é oposto ao ângulo, né? Então, de novo, ó. O lado oposto ao ângulo vai ser igual ao quadrado mais o quadrado do outro, menos 2 vezes o produto, né, dos lados, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Então aqui nós temos que o x ao quadrado vai ser igual a 8 vezes 8, 64, mais 100, menos 80 vezes 2 dá 160, vezes cosseno de 60, que é meio. Cosseno de 60 graus é igual a 0,5. Então, nós teremos aqui x ao quadrado é igual a 164 menos 160 vezes meio vai dar 80. Então, nós temos que x ao quadrado é igual a 164 menos 80, ou seja, vai dar 84, não é isso? Vamos ver aqui, ó, 160 dá 84. Bom, essa raiz não é exata, né? Raiz de 184, a raiz de 84 deu 9,16. Aproximadamente, então, 9,16, tá? Ou raiz de 84, aí você pode dar uma simplificada, mas já resolvemos aqui, ó. Metros. Atividade 19, reformulado. Um terreno de forma triangular tem frente 10 metros e 20 metros em ruas que formam entre si um ângulo de 120 graus. Qual a medida do terceiro lado desse terreno? Então, novamente aí, aplicação lei dos cossenos, né? Então, nós temos aqui o terreno, um lado, o outro lado, forma aí 120 graus. Então, nós temos aqui um ângulo de 120 graus entre eles. Os lados são 10 e 20 metros, tá? Queremos saber ali a distância, a medida, né, do terceiro lado desse terreno. Vamos chamar de x. Então, nós temos novamente, ó, o lado oposto ao ângulo ao quadrado, x ao quadrado, que é igual soma dos quadrados aqui dos lados adjacentes ao ângulo, ou seja, os lados que formam o ângulo.
menos o dobro do produto desses lados, né, dessas medidas, vezes o cosseno do ângulo. Nós já vimos no exercício anterior que o cosseno de 120 é igual a menos meio, tá? Então aqui nós temos 100 mais 400 menos, aqui dá 200 vezes 2, 400, né? Vezes menos meio. Então nós teremos aqui, ó, x ao quadrado é igual a 500 menos 400 vezes menos meio vai dar mais 200. Portanto, x ao quadrado é igual a 700. E aí nós temos que x vai ser raiz quadrada de 700, que não tem raiz exata, né? Então eu estou resolvendo tudo na calculadora, tá? Porque o importante aqui é saber utilizar a lei dos cossenos. Se fosse numa prova você não tivesse a calculadora, você ia fatorar esse número aí e simplificar essa raiz ao máximo, tá? Então aqui deu 26,45 aproximadamente. 26,4 o quê? Tá em metros? Metros. Para finalizar aí nós temos a atividade 20. A caminhada é uma das atividades físicas que, quando realizada com frequência, torna-se eficaz na prevenção de doenças crônicas e na melhoria da qualidade de vida. Para a prática de uma caminhada, uma pessoa sai do ponto A, passa pelos pontos B e C e retorna ao ponto A, conforme o trajeto indicado na figura. Quantos quilômetros ela terá caminhado se percorrer todo o trajeto? Considere raiz de 3 igual a 1,7. Então aqui novamente, ó, lei dos cossenos, né? Importante interpretar o problema porque aqui a gente quer o perímetro, que é o quanto que ela andou, né? A pessoa. Então ela saiu de A, foi para B, C, depois voltou para A. E vamos lá aplicar então, vou chamar aqui de x, né? A distância BC. Então nós temos, aplicando a lei dos cossenos, x ao quadrado vai ser igual a 0,8 ao quadrado mais 1 km ao quadrado menos 2 vezes 0,8 vezes 1 vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Então nós temos x ao quadrado é igual a 0,8 ao quadrado vai dar 0,64 mais 1 mais 2 vezes 0,8 dá 1,6. 1,6 vezes 1 dá 1,6, vezes cosseno de 150. Lembrando que o cosseno de 150 é igual a menos cosseno de 180 menos 150, ou seja, é igual a menos cosseno de 30. E menos cosseno de 30 nós temos que o valor é negativo, não é? Vai ser menos, lembrando que a raiz de 3 é 1,7, então é 1,7 sobre 2. Né? Isso aí é, lembrando que isso aqui é o que? Cosseno, ó. A gente substitui isso aqui, que era o cosseno, por menos cosseno de 30 graus, tá? Que é 180 menos 150. Bom, aí ficou fácil, né? Vou fazer tudo na calculadora aqui, não quero nem saber de nada. 0,1,64 menos, aqui é menos, né? De onde saiu esse mais? Eu não sei, mas aqui é menos. Menos o dobro, né? Bom, aqui menos com menos vai dar mais, então nós temos 1,6 vezes 1,7 dividido por 2, 1,36 com mais 1,64. Deu exatamente 3. E nós sabemos que a raiz de 3 é igual a 1,7 que foi dado aqui no exercício. 1,7 então é a medida ali em quilômetros, né? Portanto, a distância percorrida, o trajeto da pessoa aí, né, vamos chamar de distância D percorrida, vai ser a soma 0,8 mais 1,7, né, que a gente calculou agora, mais 1 km. Deu então o total de 1,7 mais 0,8 mais 1. 3.500 metros, ou seja, 3,5 quilômetros percorridos pela moça aí da caminhada, beleza? Vamos ficar por aqui então, essa foi a parte aí do caderno do aluno da primeira série de ensino médio, Lei dos Cossenos. Voltamos aí com a Lei dos Senos no próximo vídeo. É nóis, tamo junto, se inscreve no canal e divulga esse vídeo aí, compartilha.